Estômatos são estruturas vegetais formadas por um conjunto de células localizadas na epiderme das traqueófitas, especialmente na epiderme inferior das folhas, com a função de estabelecer comunicação do meio interno com a atmosfera. Portanto, é um canal para a troca de gases e a transpiração do vegetal. Os estômatos são constituídos por um par de células denominadas células guarda. As suas extremidades estão juntas e a parede celular do lado ostiular é mais espessa, para diminuir a sua elasticidade. Assim, quando o estômato se abre, permanece um orifício entre as células guarda. Essa abertura, delimitada pelas células guarda, é o ostiolo, e sua função é fazer a comunicação entre o interior do estômato e o ambiente externo. A turgência ou a plasmólise das células guarda estão diretamente relacionadas com a entrada e saída de íons de potássio. Quando o potássio entra nas células guarda, por transporte ativo, aumenta a pressão osmótica nestas células, levando a entrada de água por osmose. As células guarda ficam túrgidas, abrindo o estômato. Quando o potássio sai da célula, por difusão simples, diminui a pressão osmótica nestas células, levando a saída de água por osmose. As células guarda ficam plasmolizadas, fechando o estômato. Quando as células guarda estão túrgidas, o estômato abre e ocorre transpiração. E quando as células guarda plasmolizam, o estômato fecha e não ocorre a transpiração. Existem alguns tipos de plantas que utilizam a abertura e fechamento dos estômatos para a fixação de carbono. Essas plantas são divididas em 3 grupos, C3, C4 e CAM. As plantas C3, como o arroz e o trigo, são as mais numerosas no planeta e recebem esse nome porque o produto da fotossíntese é originada por uma molécula com 3 carbonos. Apresentam melhores condições de frescor, umidade com luz normal, porém são inibidas por altas temperaturas e taxas de luminosidade elevada. As plantas C4 têm uma taxa de absorção de CO2 mais rápida que a CA3. Isso mostra que sofreram adaptações para manter seus estômatos abertos, mesmo em altas temperaturas e ou altas taxas de luminosidade. As plantas CAM vivem em desertos, geralmente com pouca ou nenhuma disponibilidade de água. Então, precisaram se adaptar a esse meio, para que sua abertura estomática não fizesse com que perdessem toda a água disponível, acumulando água suficiente nos cloroplastos para que realizassem a fotossíntese. As brânquias são responsáveis por permitirem a troca gasosa entre diversos tipos de organismos, tais como anelídeos aquáticos, crustáceos, moluscos, peixes e nas larvas de anfíbios. Esse órgão pode ter outra função além de troca de gases. As brânquias dos peixes e crustáceos, por exemplo, também exercem uma importante função na regulação osmótica, absorvendo ou excretando íons na água, fenômeno da osmorregulação. Há várias formas de brânquias. Nos peixes são projeções laterais da faringe. Elas consistem de vários arcos branquiais de cada lado. Esses arcos são formados por 2 fileiras de filamentos de tecido mucoso, que por sua vez são formados por lamelas finas e paralelas altamente vascularizadas. Nas lamelas das brânquias, o sangue flui em direção contrária à água que passa, e assim os peixes realizam sua respiração. O fluxo contrário apresenta um papel importante. Quando o sangue sai da lamela branquial, ele entra em contato com a água, com o oxigênio dissolvido presente, e é desta forma que este sangue obtém o oxigênio. A principal estrutura responsável por este tipo de respiração é o pulmão. É um órgão que possui 2 lobos, é protegido pela caixa torácica, possui aspecto esponjoso e é revestido por dentro e por fora por uma membrana conhecida como pleura. A respiração pulmonar começa com a entrada de ar pelas fossas nasais. O ar é filtrado, aquecido e umedecido. Em seguida, o ar vai em direção à faringe, à laringe e à traqueia. O ar continua sendo umidificado e aquecido, e a presença de cílios faz com que o muco com as impurezas continue seu caminho até ser engolido. Então, a traqueia se bifurca em 2 brônquios, que se ramificam em bronquíolos. Na extremidade dos bronquíolos existem os alvéolos pulmonares. Essas estruturas são responsáveis pelas trocas gasosas, processo conhecido como hematose. A hematose ocorre através da difusão de oxigênio e gás carbônico. O oxigênio presente nos alvéolos pulmonares segue aos capilares e prende-se à hemoglobina. Ele é então levado pelo sangue para todas as células do corpo.
O gás oxigênio é utilizado no processo de respiração celular. A maior parte do oxigênio é transformado em gás carbônico. O gás carbônico, por sua vez, faz o caminho inverso do oxigênio até sair do corpo. Os movimentos da respiração são possíveis, pois existe uma força elástica nos pulmões. Essa força é gerada pela pressão transpulmonar, que consiste na diferença de pressão dos alvéolos da pressão pleural. O pulmão tem a capacidade de se expandir. Isso se chama complacência. A diminuição da mesma é ruim, pois implica em um maior trabalho do sistema respiratório para abrir o pulmão e fazer com que o ar entre. Existe outro conceito chamado tensão superficial. É uma força que está em líquidos em repouso em razão das forças intermoleculares. Quanto maior é a tensão superficial, menor a difusão de gases e maior a força para fechar os alvéolos. É importante também ressaltar a lei de Henry, que defende que a quantidade de um gás que se dissolve em meio líquido é diretamente proporcional à pressão que o gás exerce sobre o líquido. Ou seja, a solubilidade do gás no líquido vai depender da pressão do gás sobre o líquido. Portanto, quanto maior a pressão, maior será a solubilidade do gás, e quanto menor a pressão do gás, menor a capacidade desse gás de se dissolver em um meio líquido. Vale lembrar que, além dos mamíferos, outros vertebrados que também fazem respiração pulmonar são os anfíbios, répteis e aves.